Boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda reunião de avaliação do período chuvoso na bacia do Rio Doce. Nossa reunião, ela tem como finalidade fazer esse acompanhamento mais direto, né, da situação das chuvas e o seu reflexo nas vazões do Rio Doce e seus afluentes. Desde a última reunião, nós não tivemos nenhum evento significativo de chuvas, mas nos próximos dias já começam de novo a ter alguma possibilidade de chuva mais intensa, como os apresentadores vão relatar aqui. Nós temos dois momentos, um primeiro de apresentações por parte do INPE e INMET, que fazem uma apresentação conjunta, uma segunda apresentação por parte do Centro Nacional de Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Na sequência, nós ouviremos o Operador Nacional do Sistema Elétrico e, fechando, nós ouviremos, então, o Serviço Geológico do Brasil, que tem o seu sistema de alerta. Bom, então, para dar início à nossa reunião propriamente dita, eu pediria a Caroline, que eu acho que vai fazer a apresentação por parte do INPE-INMET. Por favor. Oi, Joaquim, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Vidal, sou meteorologista do Grupo de Clima do INPE e vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês sobre o diagnóstico das chuvas dos últimos meses e a perspectiva aí para os próximos dias, semanas e para os próximos meses. Eu vou desligar aqui a minha câmera para não dar interferência. Pode passar, por favor. Bom, primeiro aqui a gente tem a localização da bacia do Rio Doce, né, que abrange aí os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, parte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Pode passar, por favor. E aqui a gente vai ver o diagnóstico. Então, o que foi registrado nos últimos meses em relação às chuvas na região da bacia. Então, primeiro a gente tem aqui a precipitação observada para o último trimestre, novembro e dezembro de 2023, janeiro de 2024. À esquerda, precipitação observada, e à direita a gente tem a anomalia dessa precipitação. E o que é essa anomalia, né? Seria o quanto abaixo ou acima da média histórica a precipitação registrada ficou. Então, nas áreas em marrom, indica que a chuva ficou abaixo da média. E nas áreas em verde, indica que a chuva ficou acima da média. Quanto mais forte for essa cor, maiores esses valores de acima ou abaixo da média histórica. A média histórica é considerada entre os anos de 81 a 2010. Então, a gente pode observar à esquerda que o trimestre de novembro a janeiro, tivemos alguns volumes de chuva consideráveis, né, entre 400 e 500 milímetros em algumas localidades da região da bacia, em algumas outras localidades entre 200 e 300, e bem pontualmente chuvas menos volumosas, entre 100 e 200 milímetros. Porém, esse trimestre de novembro a janeiro seria o trimestre englobado aí dentro do período chuvoso da região da bacia do Rio Doce, e esses valores registrados entre esse último período não alcançou, então, os valores da média, não alcançou a média histórica, e por isso a gente está com a situação de chuvas abaixo da média na região da bacia do Rio Doce, principalmente na porção mais ao sul, pegando ali áreas de Minas Gerais, onde a gente nota um marrom mais escuro, então chuvas abaixo de 300 milímetros da média. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem o campo parcial de chuvas de fevereiro, então até ontem, até o dia 19 de fevereiro. À esquerda a gente nota os volumes registrados até esse dia, então entre 10 e 100 milímetros na maior parte, em alguns pontos entre 100 e 150 milímetros, e até outros pontos mais isolados com volumes mais expressivos de chuva entre 150 e 200 milímetros, mas bem isolado mesmo.
E à direita a gente pode ver que esses volumes de chuva, alguns mais expressivos, refletiu em valores acima da média, valores levemente acima da média, não é um verde tão escuro, mas mostrando uma mudança de padrão em relação aos últimos meses, indicando chuvas mais irregulares, né, pontuais em toda a região da bacia. A gente nota áreas em marrom e áreas em verde, mas pontualmente a gente nota esse reflexo de chuvas mais acima da média, principalmente na porção mais ao norte da bacia. Pode passar, por favor? Bom, então, visto essa parte de diagnóstico, né, os registros dos últimos meses, a gente vai ver a previsão para os próximos dias e para as próximas semanas agora. Aqui a gente tem uma imagem de satélite de hoje, até agora o início da tarde, o último horário. Bom, era para estar animando, mas não, acho que ficou posicionado aí no último horário. Bom, de qualquer maneira, a gente consegue observar áreas de instabilidade em parte do centro e leste do país, também em áreas da região nordeste, onde havia, né, com pouca chuva e agora aumentou. Mas na região em questão aqui, na região da bacia do Rio Doce, a gente nota algumas áreas de instabilidade associado a um canal de umidade formado pela circulação dos ventos em 5.000 metros de altura, aproximadamente, e que já provoca chuvas em algumas áreas da bacia, que foram se intensificando aí agora no período da tarde, porém, elas ocorrem de forma mais isolada. No entorno, as chuvas são um pouco mais generalizadas e mais significativas, mas na região da bacia já se observa chuva e chuva intensa em alguns locais de forma mais isolada. Pode passar, por favor? Tá. Aí aqui a gente tem, então, a previsão para os próximos 3 dias, para as próximas 72 horas. A primeira figura à esquerda, a previsão até hoje à noite. Então, está em destaque aí a região da bacia, mostrando a previsão de alguns volumes de chuva não tão significativos na região da bacia em si. E alguma dessa chuva já está sendo registrada agora na parte da tarde, e até o final do dia a previsão, a tendência é que persista ainda a condição de chuvas, ainda permanecendo esse canal de umidade. Para quarta-feira à noite, até então, entre hoje à noite e a quarta-feira à noite, temos um aumento dos volumes de chuva. Então, a gente nota que na região da bacia, né, o mapa vai ficando mais laranja, avermelhado e rosa, indicando o aumento dos volumes de chuva em relação a essa terça-feira. Então, a tendência é que aumente as áreas de instabilidade na quarta e também na última figura, a gente pode ver na quinta-feira. O principal volume de chuva, os maiores volumes de chuva, devem ser registrados na quarta-feira, porém a estabilidade já começando hoje, aumentando na quarta e também persistindo ainda na quinta-feira, devido então a esse canal de umidade que está tendo reforço da circulação dos ventos em altitude e também em baixos níveis sobre o oceano. Então, a gente vai observar aí ao longo dos próximos 3 dias um aumento das áreas de instabilidade, com previsão de chuva e de volumes mais significativos em algumas áreas, em alguns pontos da região da bacia do Rio Doce. Pode passar, por favor? Agora a gente vai ver a previsão para as próximas semanas. À esquerda, a gente tem a previsão para a semana entre os dias 21 de fevereiro, 21 e 27 de fevereiro, então, a partir dessa quarta-feira, indicando que na região da bacia, nessa semana, nesses dias, a tendência é de chuvas abaixo da média. Então, isso não quer dizer que não vai chover, a gente vai ter essas chuvas que, né, foram descritas agora anteriormente, até o dia 22, principalmente. Porém, o balanço entre os dias 21 e 27, a tendência é que os valores registrados de chuva fiquem abaixo da média histórica, levemente abaixo da média histórica. Depois a gente tem a previsão para a semana entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, indicando, na maior parte da bacia, uma tendência de chuvas abaixo da média também, porém na porção mais ao sul da bacia,
chuvas, uma tendência de chuvas acima da média. Então, a gente vai ter uma variação aí, chuvas mais irregulares dentro da região da bacia. Pode passar, por favor? Agora, à esquerda, a gente tem para a semana entre os dias 6 e 12 de março, indicando em grande parte da região da bacia uma tendência de chuvas acima da média. Então, devemos ter, então, chuvas mais significativas nessa semana. Vale a pena destacar que essa previsão e a previsão também anterior, elas têm uma confiabilidade menor, então vale a pena conferir e fazer uma comparação entre os diferentes modelos. Esse aqui é o modelo BAN do CPTEC, e também ir acompanhando as atualizações dessa previsão. No caso do modelo BAN do CPTEC, é feita uma vez por semana, para saber a consistência dessa tendência, se ele continua dando a mesma previsão, o mesmo padrão. Isso aumenta um pouco a confiabilidade da previsão também. Na última figura, a gente tem, para um período maior, para um período de 30 dias, entre os dias 14 de fevereiro, que já ocorreu, então algumas chuvas não tão significativas que já foram registradas, e essa chuva prevista, que começou hoje, já está incluída também nessa previsão, e até o dia 14 de março. Então, entre os dias 14 de fevereiro e 14 de março, indicando uma tendência de chuvas acima da média na região da bacia do Rio Doce para esse período aí de 30 dias, entre a segunda quinzena do mês de fevereiro e a primeira quinzena do mês de março. Pode passar, por favor. Agora a gente vai ver a previsão mensal para a bacia do Rio Doce, e depois a previsão, qual que é a previsão para o trimestre, março, abril e maio, qual que é a perspectiva, então, para o próximo trimestre. Então, aqui a gente tem a previsão, na parte de cima a gente tem, na primeira metade do gráfico, que seria essa parte em azul, o que foi registrado na região mesmo da bacia. E a segunda metade do gráfico, na parte em vermelho, seria a previsão. Então, as barras em azul indica que o registrado mês a mês na região da bacia. As barras em vermelho do gráfico de cima indica a previsão mês a mês. A linha em verde contínua indica a climatologia mês a mês. E aí a gente tem na primeira metade do gráfico de cima, chuvas, né? Mais ou menos dentro da média, no mês de outubro, novembro e dezembro abaixo da média, e o mês de janeiro fechou com chuvas acima da média. Na parte de baixo, na figura de baixo, a gente pode observar com mais detalhes essa primeira metade do gráfico, que mostra o que foi registrado. Então, os meses de novembro e dezembro que apresentaram chuvas abaixo da média foram valores mais significativos. No mês de novembro, valores abaixo de 100 milímetros da média, e em dezembro mais ainda, valores menores do que 150 milímetros da média histórica. Então, foram meses que seriam considerados chuvosos na região e que apresentaram esse ano de 2023 valores bem abaixo da média, abaixo de 100 milímetros, pelo menos abaixo da média. Janeiro, com chuvas, então, acima da média, porém em torno de 50 milímetros apenas acima da média na região da bacia. Aí, voltando para a figura de cima, para a figura superior, a gente vê a previsão para os próximos meses. A gente tem a previsão para fevereiro, março, abril, maio e junho. Destaque para os meses de fevereiro e março, que são os meses ainda mais chuvosos, né? E abril já diminuindo mais os volumes de chuva. E a previsão para fevereiro e março desse ano é que a chuva fique acima da média histórica. Então, para fevereiro, a gente já está vendo que em algumas localidades a chuva já está acima da média, e a tendência é que o mês feche com chuvas acima da média. Março também, com previsão de que o mês encerre com valores acima da média histórica, e entre abril e maio fiquem bem próximo, levemente acima da média histórica, porém a média histórica já diminui significativamente, principalmente a partir de maio e junho.
é importante a gente ir acompanhando a atualização dessas previsões, principalmente nesses meses mais longe. Pode passar, por favor? Agora a gente vai ver a previsão, a perspectiva para o próximo trimestre, como que deve fechar março, abril e maio de 2024. E antes de mostrar essa previsão, a gente vai ver aqui como que seria o comportamento médio da precipitação e coloquei aqui também da temperatura na região da bacia do Rio Doce. Então, à esquerda a gente tem da precipitação, na região a gente já nota esse trimestre, março, abril, maio, uma diminuição dos volumes de chuva, variando aí, no geral, em torno de 200 e 300 milímetros na região da bacia. E em relação à temperatura, com valores aí entre 22 e 26 graus, na parte mais alta, entre 18 e 20 graus. Pode passar, por favor. E aqui, então, para finalizar, a gente tem a previsão climática para o trimestre março, abril e maio. Essa previsão é uma previsão em conjunto com os modelos da FUNSEMI, do IMET e do INPE. À esquerda, a gente tem a previsão de probabilidade de precipitação e à direita de temperatura. Na região da bacia, a gente vê a área em branco, ou seja, a probabilidade é igual para as três categorias, de abaixo, dentro e acima da média. Embora a gente tenha visto anteriormente que há essa tendência do trimestre dos próximos meses e do trimestre ter chuvas mais acima da média na região da bacia. Como ainda incluem aqui meses da estação chuvosa, principalmente o mês de março, então não se descartam que a gente tenha alguns eventos de chuva mais significativa ainda nesse trimestre. Já para a previsão de temperatura, a gente tem maior probabilidade de temperaturas acima da média em toda a região da bacia do Rio Doce. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada pela atenção. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Ok. Muito obrigado, Caroline. Bom, então, com essa primeira apresentação de visualização das chuvas ocorridas e uma certa sinalização futura, nós vamos ver, então, por parte do CEMADEM, que olha também a questão dos impactos, tá certo? Como vamos desenrolar para os próximos meses. Marcelo, por favor. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, colegas. Muito obrigado. A minha apresentação vai ser relativamente curta e em vários aspectos parecida que a Caroline mostrou. Só apenas alguns complementos. Eu vou tirar minha câmera também e vou começar mostrando a chuva primeiro das últimas 24 horas, né? Assim, panorama um pouquinho mais detalhado a partir da rede conjunta ANA, CPRM, CEMADEM, INMET. Aparece na figura, então, o contorno da bacia e os pontos indicam valores de precipitação. Não sei se vai dar para ver aqui os números, mas a cor verde indica menos de 10 milímetros, amarelo entre 10 e 30, laranja 30 a 70 e vermelho acima de 70 milímetros. Aparecem aí na parte central, bem na parte central mesmo da bacia, alguns valores bastante elevados, de mais de 100 milímetros. O valor de 112 foi registrado no município de Periquito, Minas Gerais, e também tem alguns volumes elevados aí nas redondezas e também na fronteira, na divisa norte da bacia, mas já do lado de fora da bacia. Só para ilustrar, na próxima figura nós temos alguns alertas vigentes, né? Sendo que para processos hidrológicos apenas o município de Campanário, que está aí na parte norte, e Afonso Cláudio, que foi agora acessado nos últimos minutos, mas esses alertas se referiam mais a chuvas mais localizadas, não era um processo, digamos, hidrológico da bacia como um todo, sino inundações mais bruscas dentro do próprio município. E os alertas que estão na região mais central, aí Governador Valadares, Periquito, são mais para movimentos de massa, para deslizamentos de terra, em função das chuvas que houve, de fato, nos últimos dias e nas últimas horas. Bom, eu vou mostrar os dados para
períodos um pouquinho diferentes do que a Caroline mostrou aqui, dados dos últimos 30 dias. Então, ou seja, do 20 de janeiro até ontem, 19 de fevereiro, na figura da esquerda, o acumulado desse período, 30 dias. E vejam como os maiores volumes estão na metade norte da bacia e se prolongando para norte de Minas, etc. Enquanto que a parte mais ao sul da bacia, a região sudeste, parte sul de Minas, São Paulo, teve chuvas inferiores à média. Isso fica mais claro na figura da direita, vejam, a bacia do Rio Doce, de uma forma geral, mais especialmente na parte norte e leste, com chuvas acima da média, mas como há uma fronteira bastante clara de áreas com chuvas acima da média, do norte de Minas para cima, e com chuvas abaixo da média do trecho de Três Marias para baixo, né? Então, houve uma inversão nestes últimos dias do que seria um padrão normal do fenômeno do El Niño, né? Sabemos que o El Niño provoca chuvas acima da média na parte sul e abaixo da média na parte norte. E isso ocorreu durante vários meses, durante o ano passado e durante o início desta estação chuvosa. Mas agora houve uma certa mudança no padrão, uma certa inversão, o que fez que nos últimos 30 dias chovesse mais na bacia do Rio Doce. A bacia do Rio Doce ela está estritamente na região sudeste, mas muitas vezes ela se comporta como uma bacia de transição entre a região sudeste e a região nordeste. Bom, na sequência nós temos a situação desde o início do ano hidrológico, então, olhando os dados desde outubro, e aqui podemos olhar o gráfico da direita, aí fica claro que a estação chuvosa como um todo está sendo deficitária, até agora, pelo menos, na bacia do Rio Doce, assim como nas bacias que estão nessa região. E a gente tem que ir muito mais para o sul, né, para achar situações com chuvas acima da média. Então, de novo, olhando o período chuvoso como um todo, aparece mais claramente o efeito do El Niño, com chuvas acima da média no sul e abaixo da média no centro-norte. O gráfico seguinte, eu sempre pego emprestado do INPE, permite ver como foi a evolução mês a mês da precipitação, né? Mostra nas barras azuis a chuva acumulada nos últimos 24 meses. E olhando a parte mais da direita, vemos que outubro, novembro e dezembro foram meses com chuva muito abaixo da média, especialmente dezembro, que é o mês mais chuvoso, choveu aproximadamente um terço do total da média histórica. Em janeiro, a chuva ficou um pouco abaixo da média, porém bem mais próximo dos valores normais. E agora, em fevereiro, nós temos até o dia 18, que está computado o gráfico, 70 milímetros, sendo que a média do mês é 130, ou seja, um pouco mais da metade do mês, um pouco mais da metade da média. Mas vemos que tanto janeiro como fevereiro, proporcionalmente, não estão acima da média. Então, realmente, o que nós tivemos foi um período de mais ou menos 30 dias, começando lá no 20 de janeiro e até agora, onde as chuvas se tornaram mais volumosas. Bom, na próxima figura temos a imagem de satélite, a Caroline já mostrou, já explicou, aparece no oceano mais ou menos a leste do Rio Grande do Sul, o famoso ciclone que deu muito que falar estes dias, e esse sistema, muito indiretamente, ele ajudou a organizar um canal de umidade, como a Caroline falou, né? Se estendendo em direção à região norte. Isso porque esse sistema, esse ciclone faz parte de um sistema de baixa pressão muito maior nos níveis médios e altos da atmosfera. E vejam como, neste caso, aparece muita nebulosidade, não apenas na região nordeste, sino também em boa parte da região norte, aquela parte mais leste da região norte, que também está passando por uma situação de seca. Então, estamos momentaneamente com uma situação que favorece chuvas em áreas que estavam experimentando uma situação de seca. Eu vou mostrar a previsão de outro modelo, o modelo GFS, o modelo que o CEMADEM utiliza, mas não roda, né? Na próxima figura, nós temos, na parte da esquerda, o valor da chuva prevista, cor azul mais escuro significa valores maiores,
E talvez mais interessante a figura da direita, que é a comparação da chuva prevista com a média histórica do modelo nesta época do ano. E a cor azul indica que nós temos previsão de chuvas acima da média para os próximos 7 dias, e aqui a situação, a previsão concorda com o que a Caroline mostrou a partir do modelo do INPE. Na próxima figura temos um detalhe, tá à esquerda o contorno da bacia, um pouco simplificado. Vemos que há uma distribuição relativamente uniforme das chuvas dentro da bacia, com volumes relativamente elevados, e a figura da direita permite comparar a chuva prevista com a média histórica. A média histórica é a curva azul, que fica bem por baixo da curva preta, com os números que indica a previsão para os próximos dias. Então, vejam que, na verdade, para os próximos 3 dias, aqui no número 62, para os próximos 3 dias nós temos uma previsão de chuvas bastante volumosas, muito superiores à média, e depois nós temos gradativamente uma redução. Então, essas chuvas assim volumosas devem durar 3, 4, no máximo 5 dias, e depois as chuvas devem diminuir. Mesmo assim, o total acumulado para uma semana, de 73 milímetros aproximadamente, está consideravelmente acima da média da época. Então, nós temos sim previsão de chuvas acima da média, especialmente nos próximos 3, 4 dias. Na sequência, nós temos a tendência para a segunda semana. Vemos na parte da esquerda que os volumes são bem mais baixos, não aparece aquela cor azul mais escura, aparece aquela cor azul mais clara e verde, que indicam precipitações menores. E a figura da direita mostra que o total desta segunda semana, estamos falando do 28 de fevereiro ao 5 de março, estará de normal para baixo do normal. Então, em resumo, para as próximas 2 semanas, na próxima figura, nós temos uma situação de chuvas mais para cima da média, muito por conta da primeira semana. E eu diria, talvez, muito por conta dos próximos 3 ou 4 dias. Bom, imagino que o pessoal da CPRM depois vai mostrar a situação da bacia, mas, assim, do nosso lado, existe uma situação de acompanhamento bastante de perto, não há uma preocupação assim iminente, não parece ser uma situação de transbordamento iminente, mas é uma situação que vamos acompanhar, porque em função do que já choveu e da previsão, o nível do rio deve se elevar, especialmente aí em Governador Valadares e a Jusante. Com relação à terceira e quarta semana, na próxima figura nós temos a previsão do modelo CFS. Terceira semana aqui é 5 a 11 de março, a quarta 12 a 18 de março, e aparecem aqui algumas coincidências também com o modelo do INPE, especialmente na terceira semana. Os dias não coincidem exatamente, mas há uma certa tendência de chover acima da média, então, nestes dias de março, de 5 a 11, de 6 a 12, como a Caroline mostrou. E na semana seguinte, 2 a 18, talvez uma situação menos clara, menos definida, em todo caso, sem nenhuma previsão de chuvas ou muito abaixo ou muito acima da média. E outro modelo que nós gostamos de consultar, que está na próxima figura, para um período relativamente próximo, mostra uma previsão relativamente coerente, no sentido de estar indicando chuvas acima da média na terceira semana, e chuvas mais ou menos dentro da média na quarta semana. Então, eu diria que o mais notável de cara às próximas semanas seria justamente esta situação de mais curto prazo que nós temos para os próximos 3, 4, 5 dias, onde deve chover acima da média. Depois, dali em diante, as precipitações parecem oscilar mais em torno de uma certa normalidade. Bom, eu falei de alguma forma que a situação como um todo do ano hidrológico, da estação chuvosa, tem uma certa influência do El Niño. Queria falar um pouquinho sobre essa questão. A bacia do Rio Doce ela não é muito influenciada pelo El Niño, mas atua muitas vezes como uma região de transição. Ela é mais, digamos, ligada à climatologia e a situação da região nordeste do que da região sudeste em algumas ocasiões. E neste caso, nos primeiros meses parece ter funcionado assim.
ocorre que o fenômeno do El Niño está decaindo muito rapidamente, está enfraquecendo muito rapidamente. E a figura mostra aqui as anomalias de temperatura. Tudo que aparece em cor quente significa que a temperatura do oceano está mais quente do que o normal. E o Oceano Atlântico como um todo está mais quente do que o normal. Isso se torna uma fonte de umidade também adicional, que parece começar a ter algum efeito também. E, por outro lado, no Oceano Pacífico, que está mais quente do que o normal, porque o El Niño ainda está vigente, e as temperaturas começam a declinar rapidamente. Então, essa temperatura no retângulo central do Pacífico, chamado El Niño 3.4, chegou a estar 2.0 na virada do ano, aí depois foi caindo para 1.8, voltou a recuperar um pouquinho, mas nas últimas 2 semanas caiu bastante. Neste momento está em 1.5, e o limite já do El Niño de intensidade moderado, então o El Niño já estaria deixando de ser de intensidade forte para cair para moderado, mas o ponto mais importante é que a temperatura está caindo muito rapidamente. De fato, na próxima figura, tem duas previsões atualizadas ontem sobre a temperatura naquela região do Pacífico Central. Na parte da esquerda é o conjunto de modelos que fazem parte do IRI, um centro internacional, e tem um conjunto de linhas, né, que são diferentes modelos. Tem uma linha roxa, que seria a média de um subconjunto de modelos com base dinâmica, e veja como a temperatura muito rapidamente está declinando ao longo do tempo, é uma previsão, né? E há uma certa expectativa de zerar essa anomalia, ou seja, as águas se tornarem com temperaturas normais para o trimestre maio, junho, julho. Mas se lembramos que para ser considerado teoricamente normal basta estar abaixo de meio grau, talvez abril, maio, junho já poderia oferecer uma situação de neutralidade. E na figura da direita é outro modelo, ainda na anterior, por favor. Outro modelo que mostra muito rapidamente como a temperatura vai, ou seja, está prevista para decair. Vejam que a velocidade com que a temperatura deve decair é muito mais rápida, muito mais brusca que o período de intensificação. E os dois conjuntos de modelos mostram, na segunda metade do ano, temperaturas bem mais frias do que o normal, o que está nos dizendo basicamente que o segundo semestre muito provavelmente estará dominado por uma situação do La Niña. Bom, e para encerrar, a Caroline mostrou a previsão de chuva do INPE, né? Aqui para março, abril, maio. E o que nós temos é uma muito alta discrepância entre modelos. Vejam que, olhando mais ou menos a porção onde estaria a bacia do Rio Doce, não há, na verdade, um consenso. E se a gente olhar com lupa, por exemplo, existem alguns modelos que estão indicando mais uma situação de chuvas abaixo da média. Por exemplo, na fileira de baixo, o segundo e o quarto, né? O segundo é o modelo francês, o quarto é o modelo americano, do NCEP, que parece ser bastante claro no sentido de mostrar chuvas bem abaixo da média. E no meio tem o modelo britânico, que mostra uma situação de chuvas mais para cima do normal. Então, o ponto é que se a gente fica apenas com um conjunto isolado de previsões, uma dessas figuras, você faria um tipo de previsão, e se fica com outro, faria outro tipo de previsão. Então, uma forma de lidar com isso é misturar os modelos, e isso que eu vou mostrar na última figura, é o que se chama de previsão multimodelo. À esquerda, a média, que não é uma média aritmética apenas, é uma média pesada pela confiabilidade dos modelos, mas uma média dos modelos da página anterior. No centro, modelos da Organização Meteorológica Mundial, o modelo do INPE está lá. E na direita, todos os modelos que rodam nos Estados Unidos. Bom, olhando dessa forma, parece haver uma coincidência maior entre as figuras, e essa coincidência seria mais no sentido de indicar alguma maior probabilidade, ligeiramente maior probabilidade de chuvas abaixo da média.
a Caroline mostrou o modelo do INPE, dá uma região em branco, que significa maior incerteza. Então, está claro que nós estamos num momento de baixa incerteza, e a incerteza, eu diria que é ainda maior, como ela falou, porque nós estamos mudando de regime de precipitação. Nós estamos passando aqui para uma previsão para março, abril, maio, que é um período de transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Então, há duas dificuldades aqui intrínsecas, que são, primeiro, uma mudança muito rápida na temperatura dos oceanos, e quando isso ocorre, os modelos têm maior dificuldade para prever, e também uma mudança de regime de precipitação, mudança de estação. Também existe uma maior dificuldade para prever, porque você está misturando, de repente, um mês como março, que é mais típico da estação chuvosa, com outro como maio, que é mais típico da estação seca. Então, eu diria que a maior certeza que nós temos é em relação ao período mais curto, realmente, próximos dias, e depois alguma indicação de uma situação não muito longe da média, nem para cima, nem para baixo. Não temos nenhuma previsão indicando nada muito acima ou muito abaixo, e uma incerteza, diria, relativamente alta em relação ao que pode acontecer no próximo trimestre, março, abril, maio. Bom, isso que eu tinha para falar. Acho que são mais dúvidas do que certezas, mas é o melhor que nós temos para mostrar. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação, e colocou de maneira clara. O período, vamos dizer, de maior chuva, nós perdemos, né? Aquele período de maior chuva, a bacia realmente não teve aporte significativo. E mesmo que as chuvas nos próximos meses fiquem na média, não vai recuperar o passado, né? Isso é importante. Bom, então vamos ver por parte do ONS o que está acontecendo no reservatório. Nós temos, então, Daiana. Daiana, por favor, possa fazer sua apresentação. Obrigada, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Daiana Martins, faço parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do ONS. E agora, aqui nessa apresentação, uma apresentação breve, que a gente traz o acompanhamento das condições hidrológicas e operação das usinas da Bacia do Rio Doce. Os principais tópicos: a contextualização da bacia, o acompanhamento da operação das usinas despachadas pelo ONS e, por fim, as condições hidrológicas observadas e também as previstas. Pode passar. Então, começando com a contextualização, a gente apresenta nessa imagem a localização da Bacia do Rio Doce, que está compreendida entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A gente representa aí a calha principal da bacia, que é o Rio Doce. No Rio Doce estão localizadas 4 usinas hidrelétricas despachadas pela ONS: a usina de Candonga, que é a cabeceira, a usina de Baguari, Aimorés e Mascarenhas. Além disso, nós temos 2 principais afluentes ao Rio Doce, que também contam com usinas hidrelétricas despachadas pela ONS. Nós temos o rio Piracicaba. A cabeceira do rio Piracicaba está localizada a usina de Guilma Amorim e a jusante a usina de Sá Carvalho. Além disso, a gente também tem o outro afluente, que é o rio Santo Antônio, onde está localizada a usina de Salto Grande e a jusante a usina de Porto Estrela. Pode passar. Aqui nessa imagem a gente tem um outro diagrama esquemático da localização dessas usinas hidrelétricas, e a gente ressalta como ponto de destaque que todas as usinas despachadas pelo ONS que estão localizadas na Bacia do Rio Doce não possuem capacidade de regularização das vazões, isso tanto para os períodos de seca quanto para os períodos de cheia. E isso por conta do porte de armazenamento dessas usinas, que é bem pequeno. Como a gente pode observar nessa imagem, a usina de Salto Grande é que possui maior armazenamento, cerca de 47 hectômetros cúbicos, mas mesmo assim, em termos de volume, é uma usina pequena, como as demais, não possuem capacidade de regularizar os eventos de seca e de cheia. Pode passar. Agora a gente vai trazer o acompanhamento da operação das usinas. Vamos começar com as usinas que estão localizadas no afluente do Rio Doce, que é o rio Santo Antônio.
Então, a primeira usina de cabeceira, a usina de Salto Grande, a gente apresenta nesses gráficos as vazões defluentes na linha vermelha e as vazões afluentes na linha azul. Então, como eu disse, né, essas usinas elas não têm capacidade de regularização e, por conta disso, a operação delas se dá a fio d'água. Ou seja, a defluência ela é similar ao patamar de afluência. Isso se reflete nesses gráficos. A gente vê que as duas linhas de vazões elas se sobrepõem. Então, ali começando, né, com a usina de Salto Grande, a gente tem o período de junho de 2023 até fevereiro de 2024, o último dado observado que a gente plotou no gráfico foi o dia 18 de fevereiro. O que a gente observa? Que de dezembro do ano passado para cá, a gente teve alguns eventos de chuva, alguns picos significativos. Por exemplo, ali para Salto Grande, em dezembro, a gente atingiu cerca de 600 metros cúbicos por segundo. No início de dezembro, ali no final, quase 700 metros cúbicos por segundo. E atualmente a gente está com uma afluência de 266 metros cúbicos por segundo. Da mesma forma, a gente verifica esse comportamento das vazões para a usina de Jusante, a usina de Porto Estrela, refletindo esses picos também de vazão que teve desde dezembro de 2023 para cá, e atualmente a gente está com uma afluência de cerca de 224 metros cúbicos por segundo. Pode passar. A gente vai apresentar agora nesse gráfico as usinas próprias do Rio Doce, começando com a usina de Cabeceira, usina de Candonga. A gente destaca ali, né, outubro de 2023, um pico também que teve um evento significativo com um pico de vazão próximo de 300 metros cúbicos por segundo. Da mesma forma, a gente observa esse aumento das vazões a partir de dezembro de 2023. Atualmente, a gente está com uma afluência de 181 metros cúbicos por segundo. Já para a usina de Aimorés, segundo o mesmo comportamento, a gente observa que no início de janeiro teve um pico de quase 2.000 metros cúbicos por segundo e atualmente teve uma recessão atualmente com uma afluência de 663 metros cúbicos por segundo. Por fim, a última usina da cascata é a usina de Mascarenhas. A gente vê, né, que é o porte de vazões, por ser uma usina já no final da cascata, o porte de vazões é maior, em valor, né, maior. O pico que aconteceu ali no final de janeiro foi da ordem de 2.500 metros cúbicos por segundo e atualmente a usina de Mascarenhas está com uma afluência da ordem de 934 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as condições hidrológicas observadas e previstas. Olhando agora, né, do ponto de vista da energia natural afluente observada, essa energia natural afluente, ela representa a vazão que chega na bacia do Rio Doce, uma vazão transformada em energia. E a gente compara essa grandeza, energia natural afluente, com a média de longo termo. Então, na linha vermelha, a gente tem a referência, que é 100% da média de longo termo, e na linha preta, as ENAs, energias naturais afluentes, observadas mensalmente desde fevereiro do ano passado. Que a gente pode observar que nesse período de um ano, né, desde fevereiro do ano passado até o último dado observado desse mês, a ENA ela esteve abaixo da MLT, por conta das chuvas que a gente observou a partir de dezembro. Essa média de longo termo teve um aumento, então de dezembro de 2023 até o último dia de fevereiro observado, a gente observa esse aumento da energia natural afluente e atualmente ela está cerca de 70% da MLT. Então, assim, mesmo com as chuvas que aconteceram na bacia, ainda assim a gente está com uma energia natural afluente abaixo da média de longo termo. Pode passar. Aqui são os cenários de previsão de vazão natural. Esse cenário de previsão, ele considerou as previsões de chuva do modelo SMWF, lembrando que o modelo SMWF, ele disponibiliza 101 membros equiprováveis, ou seja, a gente tem 101 cenários de chuva equiprováveis com a mesma probabilidade de ocorrência. Então, a gente pega esses dados de chuva, insere no modelo SMAP para retornar as previsões de vazão. Então, considerando, né, todos os cenários de vazão de chuva e
consequentemente de vazão, a gente pega esses resultados e separa ele por percentis. Então, a gente tem 5 faixas de percentis plotados nesses gráficos. O primeiro percentil mais baixo indo de 0 a 5%, o percentil seguinte indo de 5% a 25%, o intermediário de 25% a 75%, o posterior de 75% a 95% e o último percentil mais elevado de 95% a 100%. Então, de modo geral, o que a gente pode observar na linha preta são os dados observados e nas achuras coloridas são as previsões, é que para os próximos dias a gente tem a previsão de subida das vazões, como os colegas da meteorologia já pontuaram. Então, para os próximos dias a previsão é de chuva e de aumento da vazão, mas ali já para o final de fevereiro, início de março, a gente já vê uma tendência da recessão, sobretudo quando a gente considera o cenário mediano, que está representado pela linha vermelha tracejada. Nós temos 2 linhas vermelhas tracejadas, o cenário mediano é o de tom mais escuro, o vermelho mais escuro. Então, para a usina de Salto Grande, a gente prevê que para os próximos dias vai ter um aumento da vazão e depois a recessão. E o mesmo acontece para a usina de Guilmar-Amorim. Como a gente pode observar também para os próximos dias, a gente tem esse aumento de vazão e ali mais para o meado, fim de fevereiro, a gente tem a recessão das vazões. Pode passar. Aqui para a usina de Candonga, a gente vê que o cenário mediano também aponta uma subida das vazões, não tão expressivo como a subida dos outros aproveitamentos que apresentou no slide seguinte, mas tem uma previsão de subida das vazões. Ali para o início de março também é previsto um aumento das vazões, mas logo em seguida a recessão. E o mesmo acontece para a usina de Mascarenhas, bem mais acentuado que a usina de Candonga, esse crescimento das vazões para os próximos dias, mas seguindo a mesma tendência como nos outros aproveitamentos. Pode passar. Bem, era uma apresentação bem curta para a gente apresentar aqui o panorama e as perspectivas. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Ok, muito obrigado, Dayana. Bom, então, com essa previsão que está muito alinhada com o que foi apresentado anteriormente pelo INPE-INMET e pelo CIMADEM, nós vamos ouvir, então, agora a CPRM, Serviço Geológico do Brasil, e vai contextualizar seu sistema de alerta. Por favor, Bernardo. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Pode passar, por favor. Como a gente atualmente, nós estamos o comportamento dos rios, dos níveis dos rios estão dentro de uma normalidade, eu pensei em trazer para vocês um pouco do que o CEMADEM falou, o INPE, sobre a questão das chuvas abaixo da média, da anomalia negativa de chuva, como que isso refletiu nos níveis dos rios nesse período, nesse ciclo hidrológico que nós estamos vivendo, presenciando. Porque isso trouxe um comportamento Bernardo, um pouco atípico. O som tinha cortado. Ah, tá. O comportamento dos rios está um pouco atípico, do que a gente vê também define como um comportamento normal, e isso eu acho que está refletindo até nos dias atuais, apesar de a gente ter, no mês de janeiro, fevereiro, a gente ter tido chuvas mais regulares, a gente está sofrendo ainda um pouco do reflexo do que aconteceu em outubro, novembro e dezembro do ano passado. Pode passar, por favor? Aqui eu peguei uma imagem do INPE, essa imagem eles usaram até na última reunião nossa, com uma anomalia de precipitação aí de outubro a dezembro. E a gente vê que na Bacia do Doce, as chuvas foram bem abaixo da média, E aí eu trouxe um gráfico para vocês de alguns pontos de monitoramento nosso, com uma série histórica de dados do nosso monitoramento. É um gráfico um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer. Esse gráfico, em azul escuro, está aí as cotas máximas observadas no dia, ao longo da série histórica. Em amarelo, aí na parte inferior do gráfico, são as cotas mínimas observadas por período também, as cotas mínimas diárias. Eu tenho uma faixa azul mais clara, que a gente entende que seria a normalidade, o comportamento normal do rio. Que seriam aquelas cotas que têm uma permanência de 15% a 85%, Isso do dado observado. E em vermelho é o comportamento atual, o comportamento desse ciclo hidrológico.
Se vocês olharem ali na parte direita do gráfico, está o novembro, né, e dezembro do ano passado, você vai ver que devido a essas chuvas abaixo da média, né, que é a chuva que acaba se tornando escoamento superficial, né, as vazões dos rios, tem grande influência nisso, né? Você vai ver que as vazões ficaram bem abaixo, né? Bem abaixo, não, assim, bem próximo do que a gente tem ali como a faixa de normalidade, né? A parte inferior da faixa de normalidade. Em alguns momentos, até abaixo dela. A gente teve momentos aí em Nova Era que registrou até cotas mínimas diárias para o período. Você vai ver ali no final de dezembro. Na hora que a gente entra em janeiro, que aí as chuvas se tornaram mais regulares, a gente vê que o comportamento já fica dentro dessa faixa de normalidade. Mas com picos também de vazão, né? A gente já teve um pico ali no final de janeiro, um evento de chuva intensa, e ainda assim foi muito abaixo do que a gente tem observado como os grandes picos na bacia, né? Que causam as inundações. Pode passar, por favor. E isso está refletindo em toda a bacia, desde a montante, isso é Ponte Nova no Rio Piranga, que a gente vê aí no período ali de novembro, dezembro, parece até que, vamos dizer assim, a vazante do ano anterior, ela permaneceu, ela se estendeu por um período maior, você vê que as cotas estão bem próximas de vazante, tá? E ali em dezembro também a gente chegou a alcançar mínimas diárias para o período, e entrando na normalidade em janeiro e fevereiro. Pode passar, por favor. Em Belo Oriente, a mesma coisa também. No final do ano também, cotas bem abaixo, né? Ali começou em novembro de normalidade, depois caiu, ficou abaixo, né, ali da mediana. E o que eu tenho observado também, que eu acho que está refletindo, né, nos dias atuais, é que a gente teve pouca chuva, talvez a recarga dos aquíferos ali não tenha sido suficiente para elevar o nível do rio, porque mesmo a gente tendo esses picos em janeiro, fevereiro e março, o que eu tenho observado é que depois que passa o pico ali de vazão da chuva, o rio ele volta para um nível que ele estava anteriormente, ele não se mantém num nível mais alto. Então, ele volta para o nível que ele estava escoando anteriormente do pico. E isso tem acontecido assim, em todas as estações que a gente tem monitorado. Pode passar, por favor. Em Colatina, a mesma coisa também. Novembro e dezembro, a gente teve pontos ali bem próximos da mínima observada do período, em novembro e dezembro. E também entrando numa normalidade. Só que Colatina ficou um pouco acima da mediana. O que a gente tem observado também é que as chuvas, né, na bacia, o Semadem explicou bem aí, e o INPE também, que as chuvas, elas estão sendo, a gente está tendo um volume maior de chuva na parte norte da bacia. E ali da região, vamos pontuar ali em Belo Oriente, Valadares começa a chover, bacia do Manhuaçu, Caratinga e norte da bacia. E isso está refletindo, né, nas vazões nessa parte mais baixa da bacia, a parte de adjusante de Valadares. Então, a gente já vê que ali em Colatina o nível ele se mantém um pouco mais alto que o nível anterior ao vento de cheia, né, de chuva, né? Pode passar, por favor. Então, essa é a condição nossa, né, do que a gente observou por causa dessa chuva abaixo da média, o que tem acontecido aí ao longo do ciclo hidrológico, né, do período de cheia desse ano. Agora, a situação atual. Esse é do boletim mais recente nosso de monitoramento dos níveis, tá? Em Ponte Nova também, que é no Rio Piranga, né? O nível permanece baixo, né, com pouca variação, está bem abaixo da cota de alerta e inundação. Em Mário de Carvalho, que é ali entre a estação fica ali, ela tem esse nome, mas ela fica ali em Timóteo Coronel Fabriciano, também está com cotas baixas, tá? Pode passar. E aí a gente começa a ver esses eventos de chuvas na parte mais baixa da bacia, que já começa a ter um reflexo no nível do rio. Em Belo Oriente, no Santo Antônio, né, que choveu aí no sábado, no domingo passado, isso está chegando essa vazão está chegando agora ali no Rio Doce, né? Então teve na Aquivela bem na foz do Santo Antônio. Então você vê que teve um pico de vazão ali, um aumento do nível do rio, mas também já está com tendência de descida, tá? E a mesma coisa aconteceu em Belo Oriente, também teve uma subida assim razoável, né? Porque teve chuva na região de Belo Oriente, está tendo chuva na região de Valadares. Pode passar, por favor. E isso refletiu em Valadares. Valadares, as cotas de inundação elas são muito baixas, por isso que a gente vê a escala do gráfico diferente dos outros, não tão distante, né? O nível do rio fica das cotas de alerta e inundação. Mas você vê que o nível também subiu, não de forma tão significativa, mas como as cotas são baixas, já aproximou de uma cota, assim, que a gente chama a gente põe como cota de atenção, tá? Aqui fica um pouco abaixo da de alerta ali, que a gente já fica monitorando mais de perto o nível do rio. Mas ainda assim, abaixo
E Tumiritinga, né, reflete o que foi em Valadares também, começou a subir um pouco, mas também já está estabilizando. Pode passar, por favor. E Colatina em Linhares, refletindo isso também, essas chuvas que caíram nesses pontos, tá? Colatina também subiu um pouco. Linhares também é um caso similar a Valadares, né, que a cidade está numa parte baixa, os níveis de inundação são muito baixos, e aí a escala do gráfico fica um pouco diferente. Então, a gente vê que o nível já está mais próximo também de uma cota de atenção, mas também com tendência aí de estabilizar pelo que está acontecendo. Quando eu falo em tendência, é porque nosso modelo de previsão ele leva em consideração a propagação da vazão, tá, gente? Então, é um período de previsão muito curto. Então, quando eu falo que está querendo estabilizar, é pensando aqui em 1, 2 dias. Mas como a gente tem previsão de chuva nos próximos dias, essa situação pode mudar conforme for esse evento de chuva, né? A intensidade que ela cair, a localização que vai cair essa chuva, então o volume de chuva, então isso pode mudar, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento diário, o boletim de monitoramento diário, e caso exista algum risco de inundação, a gente passa a emitir os boletins de alerta. Pode passar, por favor. E só a nível de planejamento, a gente usa uma previsão um pouco mais estendida, que é bem similar, parece aí com o que a ONS usa. Só o nosso modelo de chuva, de previsão, que é diferente, mas eu acho que o modelo deles também é o SMAP. A gente usa o modelo de chuva, né, que também cria uma faixa de permanência ali do que está prevendo que pode acontecer na bacia. Então, para Governador Valadares, a gente está prevendo, infelizmente o modelo aí foi atualizado no dia 17, na sexta-feira, a gente teve um problema com a atualização do MERG, e eu consegui fazer essa atualização agora, durante a reunião. E não mudou muita coisa não, tá? É de 17, mas eu acho que é válido ainda para o dia 20, né, para hoje. A gente está com uma tendência, pela chuva que está prevista, de aumento do nível do rio. Mas numa mediana, né, dessa chuva, não seria um problema para Valadares. A gente alcançaria ali uma cota de alerta, mas não seria um problema. Mas isso também depende de qual chuva vai cair, porque há probabilidade que essa chuva também possa causar inundação. Então, assim, o nível está baixo, né, não está muito alto. A gente tem chuva prevista para os próximos 3 dias. Não tem nada indicando que vai ser uma situação muito grave, mas a gente tem que ficar de alerta e atento ao que pode acontecer, porque existe sim a probabilidade de termos inundação, tá? Então, essa é uma previsão aí num prazo mais estendido, mas que traz mais incerteza, tá? Pode passar, por favor. E Colatina, a mesma situação, tá? Mesma situação, sim, na questão da chuva, né? Da incerteza da chuva. Então, a gente tem uma faixa muito grande aí do que pode acontecer nos próximos dias de previsão. Mas como Colatina situa-se o município em cotas mais elevadas, né? Da margem ali do rio, a probabilidade de inundar é menor ainda, né? É bem baixa, tá? Mas é isso, a gente tem... Mas como que a chuva está concentrada na parte norte da bacia ali do Manhuaçu mesmo, Caratinga, a gente tem que ficar atento também que isso pode ter uma contribuição significativa aí por que vai acontecer em Colatina e Linhares. Pode passar, por favor. A apresentação é curta, tá, gente? Era só isso mesmo. Aí está nosso contato, caso queira entrar em contato com a gente, pedir alguma informação, acompanhar nosso boletim, acompanhamento do nível, a gente tem uma plataforma, né? Tá? Que é o SAS. E eu estou disponível aí para qualquer esclarecimento. Então, obrigado. Ok, muito obrigado, Bernardo. Bom, o que estamos vendo é que a possibilidade de termos algum evento de chuva mais significativo nos próximos dias, e se tiver alguma necessidade, vai ser também nos próximos dias. Eu pergunto, tem algum membro do comitê de bacia que gostaria de comentar, ou algum outro participante da reunião? Não. Então, tem sim, Paulo. Paulo, por favor. Opa, eu só queria perguntar ao Bernardo, né? O Bernardo disse que ele atualizou o gráfico hoje e as chuvas que ainda estão caindo em Valadares, teoricamente não afetariam tanto Valadares, Colatina, mas Linhares tem um diferencial que os níveis chegam muito rápido, a cota de inundação, né? Então, nós sofreremos... Eu queria só perguntar ao Bernardo, nós sofreremos, Bernardo, com essa chuva que está caindo em Valadares hoje? Ô, Paulo, consegui ligar aqui, só um minuto. Ô, Paulo, como eu falei, o nosso modelo de previsão, tá, de inundação, que a gente dá os alertas, ele é muito curto, tá?
E o que está chovendo hoje em Valadares, a gente não consegue te dar uma resposta com precisão se isso teria um impacto significativo em Linhares. O modelo que a gente tem aqui com previsão mais estendida acaba sendo bem calibrado, assim, que dá uma resposta melhor para Valadares e Colatina. Linhares, a gente não tem não conseguiu fazer esse modelo estendido para Linhares ainda. Mas hoje a cota de Linhares tá subindo, mas você vê que a montante tá tendendo a estabilizar, então eu não estou esperando, pelo menos para amanhã, depois que aconteça algum evento em Linhares, mas a gente tem essa chuva prevista, então a gente tem que ficar em cima, monitorando, tá, Paulo? E caso exista o risco de inundação, caso a gente veja aqui no nosso sistema que a chuva vai causar uma vazão que possa inundar Linhares, a gente dispara para vocês, né, pelo e-mail, no site, no grupo de WhatsApp, o boletim já te dando essa previsão, que há risco de inundação e qual cota que deve chegar, tá? Mas hoje eu não consigo te responder se essa chuva que está prevista para a região aqui de Valadares, se teria esse impacto de inundação em Linhares, tá? Nós já estamos, a régua está 2,40, né? E a cota de inundação aqui é 3, nós já estamos bem perto, eu olhei a régua agorinha, e se ainda está chovendo em Valadares agora, e acima de Colatina um pouco, você colocou muito bem, Colatina o Rio Doce recebe águas de alguns municípios ali, de alguns afluentes que não são catalogados, então, às vezes, Colatina sobe bem e não consegue passar, e não passa pelas réguas de medição de Colatina para cima, então a gente só recebe aqui, Colatina e Linhares, a gente só recebe esse grande volume de alguns afluentes que não passam pela medição, entendeu? E Linhares, a gente tem uma característica da bacia, Paulo, que ela afunila. Você vê o desenho dela, ela parece até um funil. Ela pega toda essa área da bacia e afunila em Linhares, né? Toda a água da bacia passa por aí. O que acontece? O nível deve continuar subindo, tá? Eu não consigo te falar que se vai chegar na inundação, a gente tem que ficar observando. Mas o nível deve continuar subindo, porque a gente está vendo que a vazão em Mascarenhas está subindo, em Colatina ainda está subindo. Então vai continuar, mas qual o impacto disso e a gente não consegue definir ainda, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Obrigado, gente. Ok. Então, nós estamos vendo que o movimento de maior atenção vai ser esses próximos dias, né? Esses próximos 5 dias, pelo que foi aqui informado. Em Linhares, aí tem um acompanhamento especial, a CPRM está muito atenta, e também, Paulo, você que está aí em Linhares, pode também acompanhar com mais propriedade. Bom, a ideia é termos, então, esse acompanhamento. O sistema de alerta está ativo, né? Ativo no sentido de que qualquer anormalidade, a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, começa a divulgar seus boletins e todos vão ser avisados, na medida do possível, sobre o que está acontecendo, ok? Bom, eu pergunto, nós temos uma possibilidade de marcarmos uma reunião final do nosso grupo, né, em março, tá certo? Então, pelo que aqui foi colocado, tá certo? Não adianta pensar que vamos ter mais de uma reunião. Então, eu queria só fechar esse grupo fazendo uma reunião no dia 19 de março. 19 de março, às 15 horas. É uma terça-feira, então nós faríamos a nossa provável reunião de encerramento. Entretanto, caso alguma necessidade aconteça, CPRM identifique, ou algum outro parceiro identifique, nós podemos realizar imediatamente uma reunião extraordinária. Resumo da reunião, bem rápido. Paulo vai falar ainda, mas atenção para os próximos 5 dias. Foi isso que ficou claro aqui nas apresentações que foram feitas. Paulo, por favor. Só uma última perguntinha. Nos últimos 5 dias está entendido. Entendi que o mês de março teremos a cheia do rio novamente, ou eu entendi errado? Para o mês de março. Aqui a CPRM pode esclarecer, mas ele colocou que vai subir o rio, mas não aos níveis que verificamos já, por exemplo, em janeiro. Mas, Bernardo, esclareça um pouco
o que você falou. Paulo, em questão de previsão de nível também, para março é muito longo para a gente fazer uma previsão, né? Mas o que a gente viu do CEMADEM e do INPE como uma previsão estendida de chuva é que a gente deve ter eventos de chuva e chuva acima da média para março, né? Mas eles foram bem claros também com a questão de março, abril, maio, ser a mudança de ciclo, né, ali de estação da estação chuvosa para uma estação seca, e que se tem uma incerteza grande nisso. Então, acho que é melhor a gente trabalhar com a possibilidade de um evento de cheia em março, mais próximo da data. Agora está muito distante ainda para a gente dar uma previsão sobre isso, tá? A gente tem essa previsão de chuva, que pode acontecer, e ainda a gente tem que ter o reflexo disso, que seria na vazão dos rios. Então acho que agora a gente não tem subsídio para te dar uma resposta sobre isso. Tem que aguardar mesmo. Positivo, obrigado. Porque, historicamente, em março também vem uma água. Então, geralmente, as outras secretarias começam a me perguntando, em março, em março, em março. Então, eu vi no gráfico ali que aumenta um pouquinho em março, depois vai baixando para frente. Então, Sim. Historicamente, em março, a gente o rio pega uma aguinha aqui. Mas, Paulo, o importante é isso. O importante é a gente ficar em alerta, porque a gente tem vários pontos que tem resposta rápida na bacia, apesar de Linhares não ser rápido, está numa situação bem complexa, por estar numa parte baixa da bacia, essa questão que eu te falei de afunilar, né? Dela afunilar. Então, assim, a gente tem que ficar de alerta. De outubro a março, pelo menos, a gente tem que estar alerta na bacia, tá? A ideia é essa. A gente está sempre alerta e acompanhando essa divulgação dos dados, que a gente consegue prevenir, né? O que vai acontecer, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Ok, então vamos pré-agendar a nossa reunião, tá certo? Para 19 de março, às 15 horas, tá? Se nada de anormal não acontecer, no sentido de algum parceiro indicar a necessidade de uma reunião antecipada. Mas se não, 19 de março é nossa data de reunião para avaliação final e ver como o restante de março se adequa, tá certo? Bom, vamos partir para o encerramento da reunião. Eu queria agradecer a todos pela participação. Essa reunião, como todos sabem, é transmitida no canal da Ana no YouTube. Ela é gravada e disponibilizada no site da Ana, bem como todas as apresentações que aqui foram feitas, de tal maneira que vocês possam indicar a parceiros a existência desse material para consulta posterior. Ok? Então, só gostaria de, então, nesse finalzinho, agradecer a participação de todos. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde.